Teoria e metodologia da ciência. Aula 6. Lembrando o que aprendemos na aula anterior sobre a diferença entre verdade e validade, proposição e argumento, premissa e conclusão, ficará mais fácil entender os raciocínios indutivos e dedutivos. Indução e dedução são tipos de raciocínio e argumento, mas são também tipos de métodos utilizados na ciência. O que define se um raciocínio ou argumento é indutivo ou dedutivo é a posição das premissas ou conclusão que ocupa o conteúdo mais extenso e o menos extenso. Vamos ver os exemplos. Em uma indução, o conteúdo mais extenso está na conclusão. O ferro, que é um metal, conduz eletricidade. O cobre, que é um metal, conduz eletricidade. O estanho, que é um metal, conduz eletricidade. Logo, conclui-se que todo metal conduz eletricidade. Como você pode ver, a conclusão é maior do que as premissas. É onde o conteúdo está mais extenso. Em cada uma das premissas, a gente tem um metal. Na conclusão, a gente tem todos, inclusive os que não estão nas premissas. Essa é uma característica do raciocínio e da metodologia indutiva. A gente parte do particular, faz um número suficiente de experiências e conclui para o geral, para o todo, para todos os casos ou elementos semelhantes que devem se comportar da mesma maneira. Ao contrário, em uma dedução, o conteúdo mais extenso está nas premissas. Por exemplo, todo metal conduz eletricidade. O cobre é um metal, logo, conclui-se o cobre conduz eletricidade. Então, a gente parte do todo, a gente parte da lei, da teoria, da proposição, do geral e aplica em um elemento particular para saber se ele se acomoda e é válido ou não se acomoda e não é válido. Então, a ideia de que a gente parte do geral e aplica no particular e no caso concreto para ver aonde ele se encaixa. Vamos tentar aplicar o conteúdo dessa aula a uma metáfora. A metáfora de uma escada. Quando a gente estiver falando em indução, imagine que você está subindo uma escada. Ou seja, quando a gente está lá embaixo, a gente só enxerga ao nosso redor e a própria escada, sem saber aonde ela está conduzindo num primeiro momento. À medida que a gente vai subindo, a nossa visão vai se ampliando. A gente enxerga todos os lugares por onde a gente vai passando na subida e os andares, e além disso, a gente vai ampliando também a nossa visão do entorno. E quando a gente chega lá em cima, então a gente tem uma visão muito maior e muito mais geral. A indução funciona dessa forma. Ela vai se constituindo nessa lógica. A gente vai experimentando a partir do caso concreto, a partir do particular, e vai estabelecendo um número suficiente de experimentações para então chegar a uma conclusão geral. A gente vai ampliando a visão sobre determinadas relações e determinados resultados à medida em que a gente vai subindo os degraus da escada, subindo os degraus do processo de conhecimento e ampliando o nosso conhecimento para então fazer uma visão geral e poder falar sobre um resultado mais ampliado. A dedução, ao contrário, parte do geral para o particular. A gente está em cima da escada, no princípio, na lei, na regra, na teoria, e a gente vai descendo a escada para poder ir conhecendo cada um dos elementos, cada um dos andares, cada um dos processos, para saber de que forma esse princípio, essa lei, essa teoria, esse processo do qual a gente partiu se aplica e como ele pode ser utilizado nos casos concretos. E aí, então, para quando chegar lá embaixo, saber que elemento é esse com o qual a gente se defronta. No particular, se ele cabe, aonde ele cabe, em que lugar ele se encaixa, como ele funciona, a que situação ele atende, no que ele se confirma ou se comporta dentro das grandes possibilidades que é o primeiro elemento geral de onde se parte. Ambos os tipos de argumento e processos mentais são muito importantes para estabelecer o nosso conhecimento.
De uma forma ou de outra, a gente está tentando demonstrar como se constituem os elementos que vão estabelecer a lógica da construção do conhecimento científico. Para aprofundar um pouco mais o que estamos estudando nessa aula e conseguir diferenciar indução de dedução, siga lendo os slides.